Chegamos à nossa segunda parte de múltiplos e divisores, onde agora vamos trabalhar com mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Vamos lá comigo! Vamos resgatar os conceitos de múltiplos e divisores. Carlos, o que são múltiplos? Para determinar os múltiplos inteiros não negativos de um número inteiro n, devemos multiplicar esse número por outros números naturais. 1, 2, 3, 4, 5. E os resultados dessa operação é que nós chamamos múltiplos do número n. Então, por exemplo, quem seriam os múltiplos de 30? 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. E por aí vai. 40. 40 vezes 1, 40. 40 vezes 2, 80. E por aí se vai. Perfeito? Então, entendeu o que são os múltiplos? Beleza. Carlos, o que seriam os divisores? Para determinar os divisores inteiros não negativos de um número inteiro n, devemos dividir esse número por outros números naturais, por 1, por 2, por 3 e por aí se vai. Os resultados dessa divisão serão os divisores naturais de n, ou seja, os divisores positivos. Então, quem seriam os divisores de 30? Por que 1 é divisor de 30? 30 por 1, consigo dividir. 30 por 2, consigo dividir. 30 por 3, consigo dividir. 30 por 4, não consigo. Então, 4 não é divisor de 30. Então, 30 por 5 dá 6. 30 por 6 dá 5. Ou seja, para eu ter os divisores de 30, ao dividir por números naturais, tem que dar um número inteiro. Perfeito? Os divisores de 40, Carlos. 1 consegue dividir 40? Consegue. 2 consegue. 3 não consegue. Porque 40 não é divisível por 3. Ah, entendi. Os divisores têm que dar um resultado inteiro, né? Sem resto. Perfeito. Foi exatamente isso que nós vimos na aula anterior. E lá a gente também aprendeu a calcular a quantidade de divisores naturais. Nós aprendemos a calcular o número de divisores de 30 e o número de divisores de 40. Perfeito? Carlos, entendi. Carlos, já que agora eu sei o que é múltiplo e divisor, vamos entender o que significa algo que a gente já tinha introduzido numa aulinha de fração. Mínimo múltiplo comum. Olha para o português. Comum, que pertence aos dois. Múltiplo são os números multiplicados por 1, por 2, por 3. E o mínimo é o menor deles. Então, eu vou procurar o menor múltiplo comum aos dois. Percebeu o português da coisa? Então, vamos lá. Quem são os múltiplos de 30? 30, 60, 90, 120, vai-se embora. Quem são os múltiplos de 40? 40, 80, 120, vai-se embora. Então, gente, 120 é o primeiro múltiplo comum aos dois. Então, 120 é o mínimo múltiplo comum de 30 e 40. Observe que tem outros múltiplos, né? Mas o primeiro comum deles é 120. Uma maneira rápida de encontrar, já tínhamos visto na aula de frações, é fazer a decomposição em fatores primos. 30 e 40 por 2 dá 15 e 20. Por 2, 15 e 10. Por 2, 15 e 5. Por 3, 5 e 5. E por 5, 1 e 1. O mínimo múltiplo comum é a multiplicação de todos esses fatores primos. 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, bateu 120. Carlos, em questões contextualizadas, quando é que eu uso o mínimo múltiplo comum? A aplicação do mínimo múltiplo comum ocorre em questões que envolvem principalmente encontros. Palavras-chave: no próximo, na primeira vez, novamente. Ok? Vamos ver um exemplo? De uma estação rodoviária, partem ônibus para São Paulo a cada 30 minutos. Para Araraquara, a cada 1 hora e 20 minutos. E para Ribeirão Preto, a cada 3 horas. No dia 5 de dezembro de 2020, às 7 da manhã, partiram ônibus para as 3 cidades. Essa coincidência deverá ter ocorrido uma outra vez já. Então, gente, ele quer saber quando é que eles se encontram novamente. Pode ser que seja antes ou depois. Ou seja, eles ficam se encontrando a cada período de tempo. Questão de mínimo múltiplo comum. Tá aí as alternativas. Então, vamos calcular o mínimo múltiplo comum dos 3 horários. Agora, cuidado, tá, gente? São Paulo é 30 minutos, Araraquara, que é 1 hora e 20 minutos, vamos transformar para minuto, para poder ficar na mesma unidade de São Paulo. 1 hora tem 60 minutos, com 20 dá 80. Ribeirão Preto, 3 horas, 3 vezes 60, 180 minutos. Então, gente, para encontrar o mínimo múltiplo comum dos 3 horários em minutos, eu pego 180, 80 e 30 e vou dividindo por fatores primos. Por exemplo, o primeiro primo que a gente tem é 2. Isso aqui dividido por 2 dá 90, 40 e 15. Por 2 de novo, 45, 20 e 15. Por 2 de novo,
45, 10 e 15. Por 2 de novo, 45, 5 e 15. Por 3, 15, 5 e 15 e 5. Por 3, 5, 5 e 5. E por 5, 1 em 1. Quando você multiplicar isso aqui tudinho, né, gente? Dá 2 à quarta, que é 16, vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 5. Fazendo isso aqui, eu encontro 720 minutos. Em hora, isso me dá 6 horas. Então, o que é que significa isso, gente? A cada 6 horas, os ônibus se encontram novamente, podendo ser antes das 7 da manhã do dia 5 de dezembro de 2020 ou sendo depois. Criei uma tabelinha para você, tá? Então, começamos com 5 de dezembro de 2020, que é o valor referencial no enunciado, às 7 horas da manhã. Observe que 6 horas antes, no dia 5 de dezembro de 2020, é 1 hora da manhã. E no dia 4 de dezembro, 6 horas antes, é 7 da noite. Se eu for para o futuro, depois, 5 de dezembro de 2020, sendo 7 horas, 6 horas depois daria 13 horas do dia 5 de dezembro de 2020 e 19 horas do dia 5 de dezembro de 2020, a cada 6 horas. Olhando as alternativas, a única possível vai ser essa daqui, 5 de dezembro de 2020 às 19 horas. Os outros horários, nenhum deles coincidiria com 6 horas depois ou antes de 7 da manhã de 5 de dezembro de 2020. Gostou da questão? Questões de mínimo mútuo comum. Quando eles se encontram novamente na primeira vez, você já identifica esse tipo de questão, tá? Carlos, vamos falar um pouquinho agora sobre o máximo divisor comum, o companheiro inseparável do mínimo múltiplo comum. Carlos, o que significa o português de máximo divisor comum? É o divisor comum a eles no máximo valor, ou seja, é o maior divisor comum a dois números dados. Os divisores de 30, que a gente já tinha visto, é 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. E os divisores de 40, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Galera, não tem o pontinho de reticências aqui não, viu? Aqui termina em 30 e aqui termina em 40. Perfeito? Não tem, é até 30 e é até 40. Corrija isso aí. Muito bem, Carlos. Então agora vamos encontrar um método prático de encontrar o máximo divisor comum. Realmente, o número comum a eles, o máximo, é 10, né? Hoje, professor, 1 também é comum, 2 também, 5 também, mas eu estou procurando o máximo. O máximo é 10. A gente pode encontrar o máximo divisor comum sem precisar fazer todos os divisores e depois procurar o máximo. Aquela regrinha prática do MMC, preste atenção agora qual a diferença. Você faz do mesmo jeito. Agora, só vai participar do máximo divisor comum aquele número que conseguir dividir os dois ao mesmo tempo. Então, 30 e 40 por 2, 15 e 20. Tá vendo que esse 2 conseguiu dividir ao mesmo tempo 30 e 40? Quando ficou 15 e 20, gente, esse 2 só divide o 20. Ele não vai entrar no MDC. Vai ficar 15 e 10. Por 2 de novo, ficou 15 e 5. Esse 2 também não entra porque só dividiu 10. 15 e 5 por 3, esse 3 não entra porque só dividiu o 15. 5 e 5. Ah, esse 5 vai dividir os dois. Então, gente, o máximo divisor comum eu faço igualzinho ao mínimo mútuo comum. Só que só entra no máximo divisor comum os primos que conseguirem dividir simultaneamente, ao mesmo tempo os dois. 2 vezes 5, 10, bateu com a observação direta, tá bom? Carlos, como é que eu reconheço nas questões máximo divisor comum? Atenção agora. A aplicação do MDC ocorre em questões que envolvem divisão, repartição, tendo sempre as palavras mínima ou máxima. Você está fazendo uma questão e que tem que repartir algo, MDC, desde que tenha as palavras mínima ou máxima. Mas por que, Carlos, palavras mínimas ou máximas? Expressões comuns. Quais as quantidades mínimas? Qual o comprimento máximo, a dimensão máxima? Agora, você sabe por que a palavra mínima também pode aparecer? Porque quando ele pergunta o tamanho máximo para dividir algo, quando eu uso o tamanho máximo dividindo algo, a quantidade que eu obtenho é mínima. Então, olha aí para o piso da sua sala se você tiver cerâmica. Se essa pedra de cerâmica aí da sua casa fosse maior, o máximo, a quantidade de cerâmicas não seria mínima? Ah, entendi, Carlos. Carlos, mostra um exemplo para mim sobre isso. Questão belíssima lá da PUC, Minas Gerais.
Vamos fazer comigo. Um depósito tem 3,6 metros de altura, 4,8 metros de largura e 7,2 metros de comprimento. Ele foi planejado para armazenar caixas cúbicas, todas de mesmo tamanho, sem que houvesse perda de espaço, com a condição de que o lado do cubo não pode ultrapassar 80 centímetros. Pode-se estimar que o menor número de caixas cúbicas necessárias para encher completamente esse depósito é. Inicialmente, vamos lembrar que um cubo ele tem mesmo comprimento, mesma largura e mesma altura. Então, eu estou tentando procurar um número que consiga ao mesmo tempo repartir 3,6 metros de altura, 4,8 metros de largura e 7,2 metros de comprimento. Ou seja, imagine um depósito total e se eu pudesse dividi-los em vários pequenos cubos. Entende por que é máximo divisor comum? Porque eu estou pegando um volume grande, comprimento, largura e altura, e estou repartindo em tamanhos iguais. Ah, Carlos, beleza. Só que tem uma condição. Esse tamanho não pode passar de 80 centímetros. Pode-se estimar que o menor número de caixas cúbicas necessárias para encher completamente esse depósito é. Carlos, por que é que mesmo pedindo o menor número de caixas cúbicas, eu sei que a questão é de máximo divisor comum? Porque na hora em que o lado do cubo é máximo, a quantidade de cubos que eu obtenho será mínima. Entendi, Carlos. Então, o que é que a gente vai fazer, hein, Carlos? Acompanhe comigo a solução. Note que vamos repartir, ou seja, dividir este volume do depósito, comprimento, largura e altura, em partes iguais, que são cubos, né? Que tem o mesmo comprimento, a mesma largura e a mesma altura. Essa medida máxima de cada lado da caixa resultará em uma quantidade mínima de caixas de cubos. Ou seja, quanto maior o lado X, menor a quantidade de cubozinhos que eu vou ter. Tá certo? E olha o que eu coloquei de azul. O tamanho máximo X do lado do cubo deve dividir simultaneamente os valores. E os valores, gente, eu já transformei para centímetro, porque a gente não trabalha com número com vírgula aqui. 7,2 metros é 720 centímetros, 4,8 metros é 480 centímetros e 3,6 metros é 360 centímetros. Então vamos calcular o MDC de 720, 480 e 360. Gente, o que está de amarelo é porque conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo, tá? 720, 480 e 360 por 2 dá 360, 240 e 180. 2 consegue também dividir todos. 180, 120 e 90. 2 consegue dividir todos. 90, 60 e 45. Esse 2 não divide todos, divide só o 90 e o 60. Fica 45 e 30. 45 repete. Esse 2 também não divide todos, divide só o 30. 45, 15 e 45. 3 consegue dividir os 3, percebeu? Isso vai fazer parte. Então vai ficar 15, 5 e 15. Esse 3 não consegue dividir todos. Vai dividir apenas o 15 primeiro e o 15 segundo. Fica 5, 5 e 5. E esse 5 consegue dividir os 3. Então vai fazer parte do MDC o que está de amarelo. 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Fazendo a continha, 8 vezes 3, 24 vezes 5, 120 centímetros. Então, gente, o tamanho máximo do cubo que consegue dividir ao mesmo tempo 720, 480 e 360 é 120 centímetros. É o MDC. Só que tem um detalhe. Atenção. Perigoso. O enunciado da questão diz que o máximo lado do cubo não pode ultrapassar 80 centímetros. Então, se eu achei um MDC de 120 centímetros, eu não vou poder utilizar ele, porque o máximo do cubo é 80 centímetros. E aí, como é que a gente faz agora? Você terá que considerar, gente, o maior divisor de 120 centímetros. Ou seja, o máximo divisor comum é 120. Só que tem outros divisores menores. Então, eu vou procurar o maior deles, que divide 120, mas que não seja maior que 80. 60 centímetros, porque 120 consegue dividir 60, né? Então, apesar do máximo divisor comum ser 120, eu não posso usá-lo por causa do enunciado, que diz que o tamanho máximo do lado do cubo é 80. Então, eu vou considerar que o máximo lado de cada caixa cúbica, para não ultrapassar 80 centímetros, é o maior divisor de 120, que no caso 60 centímetros. Então agora eu consigo ver quantos cubos vai caber no comprimento,
É só pegar 720 pelo tamanho x, que é 60, eu teria 12 cubos no comprimento aqui, ó. Quantos cubos eu vou ter na largura? É só pegar 480 e dividir por 60, dá 8 cubos. E quantos cubos eu vou ter na altura? 360 dividido por 60, 6 cubos. Então, gente, se eu tenho 12 cubos no comprimento, 8 cubos na largura e 6 cubos na altura, é só multiplicar 576 caixas. Então, o tamanho máximo do lado do cubo deve dividir simultaneamente os 3, e esse tamanho máximo, para não passar de 80, que é 60 centímetros, resultaria na mínima quantidade de caixas, 576, obedecendo o limite dos 80 centímetros. Questão belíssima, anote aí, probabilidade muito alta de aparecer. E agora, você está preparado para uma observação muito importante? Eu posso determinar o MMC e o MDC quando eu já tenho a decomposição em fatores primos. Carlos, mostra aí para mim como é que você vai fazer isso. Galera, nós vimos que 30 é o número que pode ser decomposto em fatores primos. Se você fizer, vai dar 2 vezes 3 vezes 5. E o 40 é 2 ao cubo vezes 5. Atenção agora. Quando eu já tenho a decomposição em fatores primos, eu encontro o MMC pegando todos os números primos, comuns e não comuns, considerando o maior expoente. Então, por exemplo, na hora que eu decompus, o 30 tem 2, 3 e 5. E o 40 tem 2 ao cubo vezes 5. Então, vamos lá. 2 é um fator que aparece para eles, então eu uso 2 ao cubo. Por quê? Porque o maior fator primo aqui é 2 ao cubo. 3 está aqui, ó, 3. E 5 está aqui, no 30 e no 40. Então, você vai pegar os comuns e não comuns, sempre pegando o maior expoente. Então, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. 120 seria o MMC. Agora, o MDC não. Você vai pegar só as parcelas comuns com o menor expoente. Então, pegando agora o menor expoente, ó, de 2 e 2 ao cubo é 2, e de 5 e 5 é 5, dá 10. Então, viu que deu o mesmo resultado? O MMC foi 120 e o MDC foi 10. E tem uma observação, viu? Se você multiplicar o MMC de dois números pelo MDC deles, dá sempre o produto dos números. Então, por exemplo, 40 vezes 30 é 1.200. Mas se eu pegasse o MMC, que é 120, e o MDC, que é 10, aqui é um D, daria também 1.200. Ok? Perfeito? Chegou a hora de exercícios agora, viu? Tá preparado? Então vamos comigo a exercícios belíssimos. E aqui tem umas caixinhas para você acompanhar, tá bom? Muito legal essas caixas aí, né? Lembrando as caixinhas agora há pouco. Carlos, então vamos agora fazer uma série de exercícios gerais de MMC e MDC, tá bom? Questões que eu escolhi a dedo para você. Fernanda estava com uma forte inflamação na garganta e foi consultar um especialista. O médico receitou-lhe 2 antibióticos. O primeiro deve ser tomado a cada 1 hora e 30 minutos e o segundo a cada 2 horas e 30 minutos. Sabendo que Fernanda iniciou o tratamento às 7 horas e 30 minutos daquela manhã, tomando os 2 remédios ao mesmo tempo, então ela tomará à noite os 2 medicamentos juntos às. MMC, por quê? Porque é questão de encontro. Esses antibióticos é como se fossem os ônibus do nosso exemplo 1, né? Então vamos encontrar o MMC dos 2 horários que foram dados. O primeiro antibiótico é tomado a cada 1,5 horas, então isso me dá 90 minutos. E o segundo antibiótico a cada 2 horas e meia, isso me dá 150 minutos. Lembre que a gente transforma para minuto para evitar a vírgula. Então vamos calcular o MMC de 150 e 90. Por 2, 75 e 45. Por 3, 25 e 15. Por 3, 25 e 5. Por 5, 5 e 1. E por 5, 1 e 1. Multiplicou tudo, né, gente? Isso me dá 450. 18 vezes 25. 450 minutos, gente, transformando em hora, divida por 60 aí, gente, dá 7,5 horas. Então, gente, se ela tomou pela primeira vez juntos às 7h30 da manhã, a cada 7 horas e meia, vamos. Tomou às 7h30, 7 horas e meia depois, chegamos às 3 da tarde. E, finalmente, 7 horas e meia depois, 22 horas e 30 minutos daquela noite. Portanto, a alternativa é. Gostou da questão?
Vamos então à nossa questão 2. De onde é que é, gente, a questão 2? Você está ao vivo no chat? 2 de março de 2022? Comenta para mim essa questão belíssima do Enem. Vamos a ela. Em uma floresta existem 4 espécies de insetos, A, B, C e P, que têm um ciclo de vida semelhante. Essas espécies passam por um período, em anos, de desenvolvimento dentro de seus casulos. Durante uma primavera, elas saem, põem seus ovos para o desenvolvimento da próxima geração e morrem. Sabe-se que as espécies A, B e C se alimentam de vegetais. E a espécie P, você está escutando barulho, gente? É a reforma do nosso estúdio, que nós estamos ampliando agora para Hollywood, né? Então, vamos lá. A espécie P é predadora das outras 3. Além disso, a espécie P passa 4 anos em desenvolvimento dentro dos casulos. Já a espécie A passa 8 anos. A espécie B passa 7 anos. E a espécie C passa 6 anos. As espécies A, B e C só serão ameaçadas de extinção durante uma primavera pela espécie P se apenas uma delas surgir na primavera junto com a espécie C. Já sei que é MMC. Juntos se encontram. Tô craque. Nessa primavera atual, todas as 4 espécies saíram dos casulos juntas. Então tá todo mundo junto. É a partir daí agora. É a mesma coisa dos ônibus saindo das estações ou Fernanda tomando os 2 remédios juntos. Qual será a primeira e a segunda espécie a serem ameaçadas de extinção por surgirem sozinhas com a espécie predadora numa próxima primavera? Tá aí as alternativas. Qual é a primeira ameaçada e qual é a segunda? Então vamos comentar a questão, gente. Fazendo o MMC, porque ele quer que surjam juntas, da espécie predadora com cada uma das espécies que é presa. Então veja, para surgirem juntas é sempre a espécie predadora P, ou com A, ou com B, ou com C. Então eu vou fazer o MMC primeiro da espécie P com a espécie A, 4 e 8 anos. Faz o MMC, 8 anos. Então a cada 8 anos eles estão juntos. A espécie predadora vai acabar com a espécie A. Vamos pegar agora a espécie P com a espécie B de bola? 4 e 7. Faz o MMC, dá 28. Então, a cada 28 anos, elas surgem juntas e a espécie P come a espécie B. Menino, que violência. Espécie P com a C agora, 4 e 6, dá 12. Então, a cada 12 anos, a espécie P come a espécie C. Então, galera, qual é a primeira ameaçada? É a A, porque a cada 8 anos elas se encontram. E qual é a segunda espécie ameaçada? É a C, que foi 12 anos. Portanto, a alternativa correta, letra D. A primeira a ser ameaçada é a A e a segunda é a C. Beleza? Então vamos na sequência com a belíssima questão número 3 da FUVEST. Então vamos lá comigo, minha gente. Uma empresa de construção dispõe de 117 blocos do tipo X e 145 blocos do tipo Y. Esses blocos têm as seguintes características. Todos são cilindros retos, como está mostrando na figura, sendo que o bloco X tem 120 centímetros de altura e o bloco Y tem 150 centímetros de altura. A empresa foi contratada para edificar colunas sobre as seguintes condições. Cada coluna deve ser construída colocando um sobre o outro blocos de um mesmo tipo, e todas elas devem ter a mesma altura. Com o material disponível, o número máximo de colunas que podem ser construídas é... Galera, preste atenção que essa questão é uma questão perigosa. Aparentemente, o aluno acha que é de máximo divisor comum, mas ele não quer repartir ou dividir os blocos. Eles querem que eles tenham a mesma altura. Ah, entendi, cara. Como eles vão ter a mesma altura, eles vão se encontrar na mesma altura. MMC. Perigo, hein? Note que se deseja que as colunas formadas apenas por blocos do tipo X e colunas formadas por bloco Y tenham a mesma altura. Ou seja, como eu falei, as alturas devem se encontrar. Então vamos pegar agora o mínimo mútuo comum de 120 e 150. Vamos lá? Dividindo por 2, 60 e 75. Por 2, 30 e 75. Por 2, 15 e 75. Por 3, 5 e 25. Por 5, 1 e 5. Por 5, 1 e 1. Então agora vamos multiplicar, né? 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. 24 vezes 25, 600 centímetros é a altura comum para o bloco X e para o bloco Y. Agora preste atenção ao detalhe. Sendo 600 centímetros a altura comum das colunas, pode-se determinar o número de blocos de cada tipo nas colunas. Sim, gente, porque se isso aqui tem 600 centímetros,
eu vou conseguir encontrar quantos blocos do tipo X eu usei aqui, ó. 600 por 120 dá 5 blocos do tipo X. E eu também posso encontrar quantos blocos eu usei do tipo Y para chegar em 600 centímetros. 600 por 150, 4 blocos do tipo Y. E aí eu pergunto a você, como se tem 117 blocos do tipo X e 145 blocos do tipo Y, quantas colunas eu posso fazer de cada tipo? Bom, cada coluna com 600 centímetros do bloco X tem 5 blocos, como aqui tem 117, eu vou dividir. Isso me dá 23,4 colunas. Eu não consigo fazer 24, então 23. E do tipo Y, 145 blocos dividido por 4 blocos, que foi a altura dela para 600 centímetros. 36,25, não consigo fazer 37 colunas, 36 colunas. Então, 23 colunas do tipo X com 36 colunas do tipo Y me dá 59 colunas. Então tá aí uma questão que você tem que ter muito cuidado. Aparentemente é de máximo divisor comum, porque tem a palavra máximo, mas o que impede essa análise é porque ele não quer repartir ou dividir os blocos. Então letra E. Gostei, viu, Carlos? Exercício 4, muito interessante também. Um farol A pisca 20 vezes por minuto e um farol B 15 vezes por minuto. Se às 15 horas eles piscam simultaneamente, até às 15 horas e 30 minutos terão piscado simultaneamente quantas vezes? Não há dúvida que é questão de encontro. Piscar juntos. Só que tem um detalhe. Eu preciso saber o tempo que cada um pisca. Essa informação de 20 vezes por minuto é para a gente achar esse tempo que cada um pisca. E também 15 vezes por minuto. Então vamos lá. Cálculo do tempo gasto para cada luz piscar. Segundo o enunciado, o farol A pisca 20 vezes em 1 minuto ou 60 segundos. Cada vez pisca em quanto tempo? Cruz credo, 20x igual a 60. A cada 3 segundos o farol A pisca. É como se fosse um ônibus saindo a cada 3 segundos. Ou Fernanda tomando um remédio a cada 3 segundos. E o farol B, 15 vezes em 1 minuto, 15 vezes em 60 segundos. Uma vez em quanto tempo? 4 segundos. Então, gente, enquanto o farol A pisca a cada 3 segundos e o farol B pisca a 4 segundos, a cada quantos segundos eles vão piscar juntos? MMC, né? Se o farol A pisca a cada 3 segundos e o farol B a cada 4 segundos, o próximo instante para piscarem ao mesmo tempo será o MMC de 3 e 4. Vou pedir para você fazer que dá 12 segundos. Aí vem um detalhe. Se às 15 horas eles piscam simultaneamente, até às 15 horas e 30 minutos, que me dá aí 1.800 segundos, porque um minuto tem 60 segundos, qual é o número de vezes que eles vão piscar juntos? 1.800 segundos, dividido por 12 segundos. O número de vezes que 12 segundos cabe em 1.800. 150 vezes. Belíssima questão. Letra B de bola. Percebeu como as questões estão num nível muito bom? E vamos à quinta questão. Você gosta de séries? É da Netflix? É da Amazon? É da Globoplay? É da HBO Max? Vamos lá. Maria adora séries de televisão e pretende assistir durante um ano a todos os episódios de todas as temporadas, sem pular nenhum episódio, das suas 3 séries preferidas. Para isso, ela assistirá a 3 episódios por dia, sendo um de cada série. Sabe-se que cada temporada da série A tem 20 episódios, da série B, 24 episódios e da série C, 18 episódios. Nenhuma das 3 séries tem mais que 365 episódios ao todo. Ela decidiu que começará hoje a assistir ao primeiro episódio da primeira temporada de cada uma dessas 3 séries. Maria também sabe que haverá um certo dia X em que conseguirá coincidentemente assistir ao último episódio de alguma temporada das 3 séries. Ao final do dia X, Maria já terá assistido ao todo. Vamos pensar um pouquinho? Será que seria 12 temporadas completas das 3 séries? Será que seriam 15 temporadas completas da série A? Seria 18 temporadas completas da série B? Ou seria 20 temporadas completas da série C? Vamos ver a solução. MMC ou MDC? Vamos lá. Se a cada dia ela assiste um episódio de cada uma das 3 séries, vamos encontrar um dia em que o número de episódios coincide, o encontro para as 3 séries. Você já suspeitava que fosse MMC, né? Ou seja, vamos fazer o MMC
de 20, 24 e 18, que é o número de episódios em cada uma das temporadas das séries. Então, vamos lá. 20, 24 e 18, como é que eu vou fazer o MMC? Vamos voltar aqui, né? Vamos dividir por 2, dá 10, 12 e 9. Vamos dividir por 2, 5, 6 e 9. Dividindo por 2, 5, 3 e 9. Observe que ao dividir por 2, só o 6 consegue. Por 3, 5, 1 e 3. Por 3, 5, 1 e 1. Por 5, 1, 1 e 1. Fez a multiplicação, gente? 360 episódios é o mínimo múltiplo comum. O que significa isso? Que após 360 dias, ela vai conseguir assistir pela primeira vez o último episódio de alguma temporada das 3 séries. Para cada série, teremos o número de temporadas correspondentes aos 360 dias ou 360 episódios. Então entenda, gente. Ao final de 360 dias, ela está coincidindo com o último episódio das 3 séries, de alguma das temporadas. Então, como eu tenho 360 episódios, e a série A tem 20 episódios por temporada, então se eu 360 é o número de dias para que ela termine junto às 3 séries, quantas temporadas eu teria feito da série A? 360 episódios por 20 episódios por temporada. Então daria 18 temporadas completas. Da série B, 360 por 24, daria 15 temporadas completas. E da série C, 360 por 18, 20 temporadas completas. Olhando as alternativas, a única possível é a letra D. Então, gente, questões de encontro. Cada temporada tem um número de episódios. Quando eu fiz o MMC, eu garanti que ela vai encontrar um dia em que está terminando nas 3 séries o último episódio de alguma das temporadas. E aí, letra D, 20 temporadas da série C. Questãozinha que botou você para pensar, né? Vamos agora pegar questões muito interessantes que lembram um pouco de divisibilidade, a nossa parte 1. Essa vem lá do IF São Paulo. Miro ganhou um prêmio em dinheiro que é superior a R$2.000, mas é inferior a R$2.500. Se ele contá-lo de 30 em 30 reais, ou de 40 em 40 reais, ou ainda de 50 em 50 reais, sempre sobrarão 25 reais. O valor do prêmio foi. É uma questão que dificilmente o aluno acerta. Agora, por quê? Porque nós temos que retomar a ideia do algoritmo de Euclides. Vamos lá. Então, x é o valor do prêmio. Se eu contar de 30 em 30, eu vou ter que x dividido por 30, eu vou ter um certo valor que eu não sei quanto é, mas o que interessa é que restou 25. Se eu pegasse o valor do x e dividir por 40, eu teria um valor que eu não sei quanto é, mas o que interessa é que restou 25. Observe que vai sempre restando 25. Peguei o valor do prêmio agora e dividi por 50, tem um valor que eu não sei quanto é, mas o que interessa é que restou 25. Quando você monta o algoritmo de Euclides, dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto, como é que fica? X igual a 30A mais 25. Vamos passar o 25 para lá, x menos 25 é igual a 30 vezes A. Passo o 30 dividindo. Então, o A é x menos 25 dividido por 30. Fazendo a mesma coisa aqui, x é igual a 40b mais 25. Passo o 25 para lá, x menos 25 é igual a 40b. Passo o 40 dividindo, o b é x menos 25 sobre 40. E na última parte, x é igual a 50 vezes c mais 25. Passo o 25 para lá, x menos 25 é 50c, então c é igual a x menos 25 sobre 50. Então você está percebendo, gente, que o valor do prêmio, x, subtraído de 25, tem que dividir ao mesmo tempo 30, 40 e 50. Então eu pergunto a você, eu tenho que procurar um número que consiga dividir ao mesmo tempo 30, 40 e 50. Nota-se que deve-se procurar o menor número x menos 25 que vai dividir ao mesmo tempo 30, 40 e 50. Ou seja, gente, tem que ser um múltiplo comum a 30, 40 e 50. O mínimo múltiplo comum de 30, 40 e 50, quando você faz aqui, ó, vou deixar você analisar, é 600. Então, conclusão. O x menos 25 tem que ser 600. Conclusão, x, o menor valor de x, para que seja possível dividir ao mesmo tempo 30, 40 e 50, é 600.
625. Carlos, eu acho que eu entendi. Você vai procurar o menor valor de x menos 25, que é 600, que vai conseguir dividir ao mesmo tempo 30, 40 e 50. Só que tem um detalhe. O valor deve estar entre 2.000 e 2.500. Então, como o mínimo múltiplo comum foi 600, 625 não atende. Porque olha o detalhe. Você achou o primeiro múltiplo comum deles, que é 600. Que quando você joga os 25 dá 625. Só que o valor deve estar entre 2.000 e 2.500. Então, eu vou ter que pegar os múltiplos de 600. 600, 1.200, 1.800, 2.400. Explicando melhor. Quando eu faço x menos 25 igual a 1.200, porque quando eu fiz igual a 600, eu encontrei 625. Mas o valor não está entre 2.000 e 2.500. Então eu vou igualar agora a 1.200. 1.250 também não está. Depois eu faço o próximo múltiplo, que é 1.800. 1.825 não está. Quando eu faço x menos 25 igual a 2.400, eu encontro 2.425. É o único valor dentre eles, porque o próximo já daria 3.025, que está entre 2.000 e 2.500. Então, o valor que ele tem de dinheiro é 2.425. Dificilmente um aluno que não viu essa questão pensa no algoritmo de Euclides, tá? Então, guarde essa questão aí que é muito interessante. Eu trago outra igual a ela, tá? Com um pouquinho mais de raciocínio. Agora vem lá do Rio de Janeiro, o UERJ, sempre provas muito bem elaboradas ao UERJ. Na tabela abaixo estão indicadas 3 possibilidades de arrumar N cadernos em pacotes. Então, quando eu uso X pacotes, consigo colocar 12 cadernos por pacotes e sobram 11 cadernos. Quando eu uso Y pacotes, eu consigo colocar 12 cadernos por 20 cadernos por pacote e sobram 19 cadernos. E se eu utilizar Z pacotes, eu consigo usar 18 cadernos por pacote e sempre sobram 17 cadernos. Eu quero que você preste muita atenção que faltou só um caderno para completar 12. Faltou só um caderno para completar 20. Faltou só um caderno para completar 18. Essa é a ideia para resolver a questão. Se n é menor do que 1.200, a soma dos algarismos do maior valor de n é. Vamos usar a mesma ideia de Euclides? Agora esse é o detalhe diferente que eu falei para vocês. Seja n o número de cadernos. Se eu tivesse um caderno a mais, gente, não sobraria nenhum, né? Vamos só voltar para você entender. Se eu tivesse um caderno a mais, 12 eu completaria aqui, ficaria sem resto. Se eu usasse um a mais, daria 20, completaria aqui. E se eu usasse um a mais, daria 18, completaria aqui. Então, gente, a ideia é você somar 1 para garantir que a divisão é exata. Ou seja, ao dividir o número de cadernos por 12 do primeiro pacote lá, eu encontro A e resto 0. Usando Euclides, n mais 1 é igual a 12 vezes A. Isolando A, n mais 1 sobre 12. Fazendo a mesma coisa ao dividir por 20, eu encontro um quociente que eu não sei quanto é, mas o resto é 0, lembra? N mais 1 é igual a 20b. Isolando b, n mais 1 sobre 20. E agora, dividindo n mais 1 por 18, dá c. Então, eu vou dizer que n mais 1 é 18 vezes c, cn mais 1 sobre 18. Você percebeu, gente, que agora eu tenho que procurar um número n mais 1 que consiga dividir ao mesmo tempo 12, 20 e 18? Mais uma questão de MMC, assim como a anterior. Nota-se que deve-se procurar o menor número n mais 1 que divide simultaneamente 12, 20 e 18. Por que o menor? Porque é o mínimo múltiplo comum. Fazendo o MMC de 12, 20 e 18, dá 180, eu vou deixar você fazer. Então, n mais 1 tem que ser 180. Ou seja, n seria 179. Essa é a resposta. No entanto, a questão quer que o valor de n seja o máximo possível e menor que 1.200. Usando a mesma ideia da anterior, pego os múltiplos de 180. Evidentemente, aqui não é 369, aqui é 360. Ajeita aí, produção, 360. 360, porque 180 vezes 2, 360. 180 vezes 3, 540. 180 vezes 4, 720. 180 vezes 5, 900. 180 vezes 6, 1080. 180 vezes 7, 1260. Então, testando aí, né, gente, tem que ser 1080. Por quê?
porque 1.260 passaria de 1.200. Então, 1.080 é que deve ser o n mais 1. Observe que eu estou fazendo n mais 1. N mais 1 sendo 1.080, então teria 1.079 cadernos. É o maior valor de n inferior a 1.200. Somando os algarismos, que é o que ele pediu, 1 mais 0 mais 7 mais 9, isso me dá 17, portanto, letra B. Então, quando você vai dividir algo sempre restando a mesma coisa, é questão de MMC com algoritmo de Euclides. Beleza? Gravou essas informações nas questões 6 e 7? Muito bem, cara. Questão 8. De onde é, gente? Enem. Vamos a ela. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para a sessão da tarde e 320 ingressos para a sessão da noite. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos e não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter o ingresso, segundo os critérios estabelecidos, é MMC ou MDC? Quer tentar fazer? Vamos lá. Solução. O número mínimo de escolas beneficiadas ocorre quando cada escola recebe o maior número possível de ingressos. Parou. Por que é MDC? Eu quero repartir algo entre as escolas, dividir algo em partes iguais. MDC. E observe que o número mínimo de escolas ocorre quando eu tiver o máximo número possível de ingressos. Repartir algo em tamanhos máximos me dá um valor mínimo. Logo, sendo o número máximo de ingressos igual ao máximo divisor comum de 400 e 320. Vamos calcular o MDC de 400 e 320? Lembre que só entra no MDC aqueles números que conseguem dividir os dois ao mesmo tempo. Eu já botei de amarelo para você. O 2 4 vezes, 2 a quarta e o 5 uma vez. Isso aqui me dá 16 vezes 5, 80 ingressos. Então, gente, o máximo número possível de ingressos é 80. Como no turno vespertino eu tenho 400 alunos, 400 dividido por 80 dá 5 escolas. E no noturno, 320 por 80, 4 escolas. Então, o número mínimo de escolas vai acontecer quando eu tiver o máximo número de ingressos. Portanto, 9 escolas, alternativa C. Muito boa, né, Carlos? Vamos à questão número 9, agora lá de São Paulo, que é parecida com o exemplo 2 aí, né? Lá na nossa teoria. Em uma sala retangular de piso plano, que tem dimensões 8,80 por 7,70, deseja-se colocar ladrilhos quadrados iguais. Lembra lá que no exemplo 2 eram cubos, porque eu tinha comprimento, largura e altura. Como aqui eu tenho comprimento e largura, eu vou usar apenas dimensões quadradas, né? Comprimento e largura. Então, deseja-se colocar ladrilhos quadrados iguais sem necessidade de recortar nenhuma peça. A medida máxima do lado de cada ladrilho é: eu quero pegar a sala e dividir em quadrados. MDC, né, gente? Então, vamos lá. Sejam as medidas em centímetros, né? 8,8 já transformei para 880 centímetros. 7,7 metros transformei para 770 centímetros. Como cada ladrilho tem a forma de um quadrado, eu quero encontrar a maior medida possível do seu lado, ou seja, o MDC. Ou seja, eu quero encontrar o maior número X que divide ao mesmo tempo 880 e 770. Fazendo o MDC, vamos fazer comigo? Dividir por 2, conseguiu dividir os dois. 440 e 385. Por 2, 220, 385. Não faz parte do MDC, porque só dividiu 440. 110 e 385 por 2, 55 e 385. Observe que aqui eu consigo dividir os dois por 5, né? Divisível por 5, os dois. Carlos, por 3 não pode não? Pode não pelo seguinte, ó. 5 mais 5 é 10, não pode dividir 3. Ah, entendi. 11,77. Por 7 dá 11, 11 e por 11, 1 e 1, conseguiu dividir os dois. Então, 2 vezes 5, 10 vezes 11, 110 centímetros. 110 centímetros é o máximo divisor comum. É o tamanho máximo do quadrado que consegue dividir ao mesmo tempo 880 e 770. Então, gente, o tamanho máximo do quadrado me dá o número mínimo de ladrilhos. Porque, como eu expliquei lá no exemplo 2 no início, se você usa o tamanho máximo para o lado do quadrado,
você obtém a quantidade mínima. Então, no comprimento eu teria 8, porque eu pego 880 e divido por 110, e na largura eu teria 7, que eu pego 770 e divido por 110. Tendo 8 no comprimento e 7 na largura, eu multiplico, porque é 8, 8, 8, 8, 8, 8 e 8. 8 vezes 7, 56 ladrilhos. Portanto, 56 ladrilhos, vamos só botar a alternativa correta aqui. Sim, encontrei 56 ladrilhos. Então, qual o tamanho em centímetros? A gente já viu que o tamanho em centímetro é 110 centímetros, tá, gente? Então, eu achei já a medida máxima do ladrilho, que é 110 centímetros. Foi o que ele pediu. Eu avancei um pouco mais, né? Na realidade, a questão já pararia aqui, 110 centímetros. Essa observação é só se pedisse o total de ladrilhos, ok? Chegamos agora a uma questão que é muito parecida com a 9, tem um nível de dificuldade um pouquinho maior. De onde é que é a questão, gente? Enem. Questão muito elogiada do Enem. Então vamos fazer comigo? Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 centímetros e 10 tábuas de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Então pergunta você, ele quer repartir algo em tamanhos iguais e quer o maior tamanho possível. MDC, tá? A observação é que não pode superar a 2 metros, tá ok? Atendendo ao pedido do arquiteto, quantas peças ele deve produzir. Lógico que eu estou usando o máximo de tamanho, então o número de peças vai ser a mínima possível. O tamanho máximo de cada peça vai ser o MDC, de 540, 810 e 1080. Sim, porque eu quero repartir em partes iguais, de maior tamanho possível. Quando eu faço o MDC, gente, de 540, 810 e 1080, amarelo, quando consegue dividir todos, você vai encontrar, vou deixar você fazer, 270 centímetros. Então, conclusão. O maior tamanho possível de cada peça é o MDC, que é 270 centímetros. No entanto, o enunciado, assim como o exemplo 2 do cubo, diz que o tamanho máximo não pode ultrapassar 200 centímetros. Deste modo, teremos que considerar o maior divisor de 270 centímetros, porque apesar do MDC ser 270, o enunciado diz que não pode passar de 200. Então você vai pegar os divisores de 270 e considerar o maior deles. O maior deles é aquele que é 135, que vai dar 2. O comprimento máximo possível de cada tábua tem que ser 135 centímetros. Só que ele não pediu isso. Ele pediu o número mínimo, ele pediu o número de tábuas que vai ser mínimo, porque o tamanho é máximo. Então, o número mínimo de tábuas, a partir do comprimento máximo possível de cada uma delas, é encontrado dividindo-se o comprimento total das tábuas por 135 centímetros. Observe, eu tinha 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 centímetros e 10 tábuas de 1080 centímetros. Tudo isso vai dividir por tamanhos de 135 centímetros. Aqui em cima, 21,600, aqui 24,300, aqui 10,800. Somando tudo, 56,70 por 135, 420 peças eu consigo repartir em tamanhos iguais de máximo tamanho possível, obedecendo o limite dos 200 centímetros. Portanto, letra E, viu? Questão do Enem, muito interessante. Encerramos nossa aula de hoje, mas sem antes mandar um abraço para Cristine, enfermeira lá de Corrais Novos, que está nessa luta aí para passar no concurso, entrou em contato comigo e está no canal acompanhando, tá, Cristine? Um abraço para você, sou seu fã. Até mais, gente. Grande abraço.